E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui na playlist de JavaScript com P5. Continua essa playlist aqui. Tem muita coisa para falar ainda, tanto na parte de JavaScript quanto de P5. Nos últimos vídeos eu falei mais da parte de P5, né? Os últimos 3 vídeos aqui foi a parte de pixels, depois texturas com Perlin Noise 2D. E o último vídeo foi sobre como pegar eventos do teclado para fazer jogos, essas coisas, né? Só que no vídeo de hoje eu vou voltar um pouco mais pro JavaScript, falando sobre a parte de escopo. Então aqui nessa playlist, ó, tem muitos vídeos que eu já fiz aqui, né? Tanto de JavaScript quanto de P5 especificamente. E hoje aqui vai ser essa parte de escopo. E o objetivo dessa parte de escopo é a gente chegar em closures. Isso aqui que você, como programador JavaScript, tem que saber a fundo. Essa parte de closures aqui. Se você veio de uma outra linguagem, tipo C, C++, essas linguagens não têm closures. Então é um conceito novo aí para muita gente, né, que entra em JavaScript. E outras linguagens que tem closure também, né? Então o objetivo final dessa parte de escopo aí é chegar em closure. Mas hoje aqui eu vou começar do básico aí dessa parte de escopo. A gente já viu aí ao longo dos vídeos boa parte dessa parte de escopo aí, né? Que basicamente é o seguinte, ó. Eu tenho uma variável, que nem aqui no código aqui, tem um código JavaScript aqui, eu defino uma variável x aqui, coloco igual a 1. O escopo dessa variável é aonde no código eu posso acessar essa variável. Isso daí que é o escopo da variável, é onde a variável fica acessível. Aí existem 3 formas de a gente criar variáveis em JavaScript, eu já até citei em outros vídeos aí, mas as 3 formas de a gente criar variáveis são usando o var, o let e o const. E o let e o const, eles entraram só de 2015 para cá, com o ECMAScript 6, mas desde os anos 90 até 2015, a gente só tinha o var, então ia criar uma variável, tinha que usar o var, que nem eu fiz aqui no código, né? Var x igual a 1. Era a única forma de a gente criar variáveis. Só que agora a gente tem o let e o const. E o let e o const mudam essa parte de escopo aí. Então eu vou explicar também aqui o que mudou com o let e o const. Então aqui, ó, tô com um código JavaScript e um código em C. O C aqui é só pra gente mostrar algumas diferenças do JavaScript pro C. Essa parte de escopo de variáveis, cada linguagem faz de um jeito. Geralmente, quando a gente aprende uma linguagem nova, uma das primeiras coisas é ver essa parte de escopo. Como definir variáveis, aonde as variáveis ficam acessíveis. O JavaScript ele tem uma abordagem meio única. Ele é bem diferente de C, por exemplo, né? Então, vou mostrar aqui. Então, tem esse código aqui, ó, criei uma variável x. Aí eu coloco aqui, ó, console.log x. Vou imprimir essa variável. Então, se eu vim aqui, né, rodar node scope.js, vai imprimir 1, certo? A mesma coisa em C, ó. Tem um códigozinho em C aqui básico, também defino uma variável inteira e imprimo ela, igualzinho que eu fiz no JavaScript aqui, só que agora em C. Se eu compilar isso daqui, ó, usar o Clang aqui, que é um compilador de C, né? Rodar, vai imprimir o 1 aqui também. Mesma coisa do JavaScript. Só que se eu vir aqui, ó, por exemplo, no JavaScript aqui, ó, colocar if true, isso quer dizer que sempre vai entrar nesse if aqui, né? Sempre vai entrar aqui. Se eu colocar a definição da variável aqui dentro, ó, o que será que vai acontecer? Como eu criei aqui umas chaves aqui, ó, abri as chaves e fechei chaves aqui, isso daqui é um bloco. Essas linguagens aí que tem a sintaxe derivada do C, sempre que tem chaves aqui, isso aqui define um bloco. Pode ser um for, um while, ou qualquer coisa assim que defina um bloco com chaves. Essas chaves definem ali um bloco de código, né? Então o que acontece se eu definir a variável aqui dentro? A gente rodar, ó, vai ver que também funciona. Ou seja, JavaScript não tem essa noção de escopo de bloco. Isso aí já muda drasticamente de outras linguagens, que nem o C, por exemplo. A gente tem que fazer isso aqui dentro do C, ó, if1, né, sei lá, colocar a definição aqui dentro. Se eu tentar compilar, que ele vai falar, ó, que eu tentei usar um identificador não declarado, esse X, porque a hora que ele tenta compilar aqui, esse X aqui, ele não entende o que é, porque não está no escopo dele. Então o C, ele tem escopo de bloco. Tudo que eu defini, se eu abrir um bloco, todas as variáveis que eu defino dentro desse bloco ficam limitadas àquele bloco. A hora que fecha aqui as chaves, que terminou o bloco, essas variáveis são eliminadas. Então elas não ficam acessíveis fora do bloco. Então o compilador já detecta isso e fala, ó, você está tentando usar uma variável aqui que não está declarada. Porque ela foi declarada dentro desse bloco aqui, mas já não existe mais, né? Então, nesse momento aqui, ela não existe. Já no JavaScript não tem isso. Ele não tem essa noção de escopo de bloco. A gente declarou que dentro do if e funcionou. Mas se eu vim aqui colocar false, por exemplo, ó, aí o que vai acontecer? Aí não vai funcionar, porque aí vai dar undefined, né? Porque aí, como não entrou, não rodou esse código aqui, né? Porque o JavaScript ele é interpretado.
vai rodar esse código e não vai entrar aqui, nem não vai chamar essa linha, né? Então, é como se não tivesse criado a variável, então vai dar undefined. Mas se for true, eu posso usar essa variável que foi criada dentro desse bloco, fora do bloco. Isso que é importante saber em JavaScript. O JavaScript não tem noção de escopo de bloco. Porém, vamos voltar pro começo lá. Se eu vim aqui, ó, deixar comentado isso aqui, em vez de var aqui colocar let ou const, dá na mesma, let const, nessa parte de escopo é a mesma coisa. O que vai acontecer aqui? Vai imprimir 1 normal, né? Porque definiu a variável agora com let, também funciona. Só que se eu pegar agora, descomentar isso daqui, ó, e jogar agora o let aqui dentro, o que vai acontecer? Com o var funcionou e com o let não vai funcionar, que ele vai falar, ó, x is not defined. X não é definida. Ou seja, o let e o const introduziram no JavaScript a noção de escopo de bloco, que nem o C faz. Então, lá em 2015, quando definiram lá a nova versão do JavaScript, eles decidiram colocar escopo de bloco com o let e o const. O var continua na mesma, porque os códigos anteriores aí que usavam var tem que continuar funcionando, né? Então, apenas colocaram duas formas novas que tem agora um escopo diferente, mas retrocompatível com os códigos anteriores, né? Tá, então eu vou voltar aqui para var, ó, e vou fazer o seguinte, deletar isso daqui. Agora eu vou criar uma função aqui, ó, chamar de teste escopo. Se eu pegar esse console.log e jogar dentro da função, o meu x tá definido fora da função, aqui em cima, né? Vou tentar usar esse x dentro da função. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ter que chamar a função aqui embaixo, né? Senão não acontece nada. Rodar isso daqui, ó, ele deu certo, imprimiu 1. Ou seja, eu consigo usar dentro de uma função uma variável que foi declarada fora dela. E se eu fizer o contrário aqui, ó, colocar o console.log aqui embaixo, aí definição da variável dentro da função, como se fosse aquele if lá, né? Aí eu chamo a função aqui. Como eu estou chamando a função aqui, ó, isso aqui não é a mesma coisa que a gente pegar esse código que está dentro da função aqui e jogar aqui no lugar aqui, ó, porque a função serve para a gente pegar um bloco de código ali e separar, né? Para que a gente chama a função, a gente roda aquele pedaço de código ali. Então seria a mesma coisa que a gente pegasse o conteúdo da função e jogasse ali aonde a gente chamou a função de forma inline ali. Isso aqui vai funcionar? Vamos ver. Não funciona. Já fala também que o x não está definido. Ou seja, com o if que a gente fez no passado lá, funcionou. Eu criei a variável dentro do if e consegui usar fora do if. Mas se eu criar dentro de uma função, eu não consigo usar fora dessa função. Esse teste aqui mostra isso, né? Mesma coisa aqui, se a gente pegar, colocar o if lá, colocar isso aqui, esse if aqui com a definição dentro aqui da função, logicamente, console.log aqui fora vai continuar não funcionando, mas se eu colocar aqui dentro, ó, da função, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele funcionou, porque esse console.log está dentro da função, só que ele está usando uma variável que foi definida dentro de um bloco. Mas como eu usei var, o var permite eu usar a variável fora do bloco, mas não fora da função. Aqui fora do bloco, ela deixa eu usar. Mas se eu colocar aqui fora da função, ela não deixa você usar. Ou seja, JavaScript com o var, ele tem escopo de função. Aqui no C, o escopo é bloco. Mas em JavaScript, com o var, o escopo ou é global ou é função. Logicamente, se aqui dentro a gente colocar aqui let, aí vai continuar não funcionando, porque o let, ele cria escopo de bloco, né? Então essa x vai ficar válida dentro desse if aqui. Aqui fora não. Então existem dois tipos de escopo em JavaScript, escopo global e escopo local. O que é escopo global? Escopo global é quando a gente define a variável fora de uma função. No caso do var, fora de uma função, qualquer lugar fica no escopo global, mesmo dentro de um if ali que a gente tinha mostrado. Mas o let não. O let, se a gente fizer isso daqui, ó, essas 4 variáveis aqui, ó, x, y, w e z, as 4 foram definidas fora de uma função, certo? Apesar dessas duas aqui estarem dentro de um if, esse if está fora de uma função. Então, para o var, como o var não tem escopo de bloco, tanto o x quanto o w aqui são variáveis globais. Agora, o z aqui, que foi definida dentro desse bloco if aqui, ela só é válida dentro desse bloco aqui. Só que essa y, que foi declarada com let, mas como ela está fora de tudo, que nem o x aqui, ela também é uma variável global. Só que tem diferenças aqui entre o x e o y aqui. Quais são essas diferenças? Vou abrir um terminal aqui no Chrome. Se eu vim aqui colocar, ó, var AAA igual a 1. Ao fazer isso aqui no terminal aqui no Chrome,
como eu não defini essa variável aqui dentro de uma função, ela é uma variável global. E aqui nos browsers existe um objeto que é basicamente a interface aí entre o JavaScript e o browser, que é um objeto chamado window. Se eu vim aqui colocar o window aqui, ó, e abrir ele, aqui dentro, ó, a gente consegue achar essa variável AAA. Aqui dentro tem uma montanha de coisas aqui, funções, todas as funções que a gente chama lá da API do browser aí, tá dentro dessa window. Então, como essa variável AAA foi criada no escopo global, ela entra dentro desse objeto window. Só que se a gente vir aqui e criar uma outra variável, ó, chamar de BBB, e agora eu vou usar o let, também é uma variável global. Só que se a gente vir aqui e colocar o window aqui, ó, a gente não vai encontrar aqui o BBB. Tá vendo aqui, ó? Não tem aqui o BBB. Mas ela também é uma variável global. E por que não apareceu ali? A gente vinha aqui na documentação aqui do site do Mozilla aqui, a gente consegue ver, ó, que assim como o const, o let não cria uma propriedade no objeto window quando declarado globalmente. Isso aqui foi uma decisão de design aí da linguagem. Eles decidiram não colocar o let no window. Mas a gente consegue acessar essa variável em qualquer parte do código, porque ela é global, né? Então a parte mais importante aqui dessa parte de escopo inicial aqui que eu estou mostrando nesse vídeo é que com o var a gente só tem escopo global e de função, não tem escopo de bloco. Mas com o let e o const, eles também têm escopo global e de função, mas também tem escopo de bloco. Que a regra aqui, ó, se a gente pegar aqui, vou apagar tudo isso aqui, ó, a gente pode definir aqui um bloco anônimo. Se a gente não colocar if, nada, só abrir e fechar chaves, isso daqui é um bloco anônimo. Se eu vim aqui criar outro bloco anônimo aqui dentro, vou definir o x aqui com o let e o y nesse subbloco. É um bloco interno, tá vendo? Tem esse bloco aqui que é o externo, dentro dele tem um outro bloco que é interno. Aqui fora não consigo acessar nada, porque as duas foram declaradas com let, então vai dar erro. Nessa parte do código aqui, ó, onde eu coloquei console.log, eu só posso acessar o x, mas o y não, porque o y está dentro desse outro bloco aqui. Então não vai funcionar, né? Na hora que terminar o bloco, essa variável é descartada. Mas aqui dentro eu consigo acessar tanto o x quanto o y. Que o x está acima, né, do bloco externo, então a gente consegue acessar o x aqui e o y também. Mas se eu colocar aqui fora console.log e mudar aqui o y aqui para var, aí eu consigo acessar, porque o var não tem noção de escopo de bloco, então ele vai ficar no escopo global. Esse y aqui no caso, ele entraria naquele window, porque ele está aqui no escopo global, mesmo estando dentro de um bloco e de um subbloco aqui, ele não está dentro de uma função. Se ele não está dentro de uma função, ele está no escopo global. Já se eu colocar uma função aqui, né, colocar tudo isso aqui dentro da função, aqui fora não vou conseguir acessar nada, nem esse y que foi declarado com o var, porque lembra, no JavaScript o var tem escopo de função, escopo global ou de função. Mas se eu colocar aqui dentro, ó, da função, mesmo ela estando dentro desse subbloco aqui, se eu chamar a função, vai funcionar. Então essa figura aqui resume o que eu queria falar nesse vídeo. Tem muito mais detalhes aí, que conforme eu falei, que no final a gente vai chegar em closures. Mas a parte inicial é essa, que é o var, escopo global e de função. Se a variável foi definida dentro de uma função usando var, ela está válida dentro dessa função. Pode estar em subblocos ali que não importa. O escopo dela é a função, que nem aqui, né? O y foi declarado dentro de um subbloco aqui, mas ela está válida em qualquer outra parte da função. Já com o let e o const, também tem essa questão do escopo global de função, mas é mais restritivo, né? E também tem escopo de bloco. A gente não consegue usar que nem o var, né? A gente tem que, se estiver dentro de um bloco, é só dentro daquele bloco. Como eu disse, isso aqui foi a introdução dessa parte de escopo. Nos próximos vídeos, vou ficar alguns vídeos falando sobre essa parte de escopo e closures, para entender bem essa parte que é muito importante aí para programar em JavaScript, beleza? Então, se você gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!